Só Sapatos, que Yuri, o Brasil mais de era o 100 especialista, unidades. né? Uhum. Aí o que o chinês Sim, fez? Pegou os brasileiros, aqui, os especialistas, é, convidou para morar na China e montou uma cidade lá na China, aí na China, né? é, Montou uma cidade com esses sim, especialistas e agora eles são especialistas. é. Essa a gente até trouxe aqui para conversar com a gente um brasileiro, o Diego, ele mora nessa cidade, Dongguan. É uma cidade que, segundo rumores, né, eu já ouvi informação tanto do pessoal da Câmara de Comércio aqui, da Braskem, quanto também de outros brasileiros que moraram lá, ainda moram, e também algum número, alguma estimativa do consulado, que já chegou a ter quase 5 mil brasileiros nessa cidade. Chama Dongguan. É uma cidade que faz Sim, fronteira com Guangzhou, de onde a gente fala, e foi nessa cidade que moraram esses brasileiros que a Kátia está nos contando. Foram muitos brasileiros que se mudaram para cá. 5 mil ao mesmo tempo, né? Foi o pico. Mas provavelmente ao longo de 10, 20 anos passaram por aqui, talvez quanto? 30 mil, 50 mil brasileiros? Não saberia dizer quanto, porque é muita gente que vai, talvez volta, aí vem outra pessoa. Mas se o pico foi de 5 mil, talvez pelo menos uns 20 mil brasileiros passaram por essa cidade, né, ao longo de 20, 25 anos. Tem muita gente que mora ali, eu acho que já retornou. Muita gente retornou ao Brasil. Eu ouvi dizer que de 5 mil brasileiros que já moraram lá, atualmente tem menos de 500 brasileiros ali na cidade de Dongguan. Principalmente nesses últimos 3 anos, por causa da pandemia, as fronteiras ficaram ficaram, né, entre aspas, fechadas, né, para a entrada de estrangeiro. A restrição estava tão grande que foi quase um fechamento de fronteira. E aí com isso muita gente foi embora, né? Ficou muito tempo longe da família, os negócios talvez mudaram, né, a estratégia. Muita empresa também saiu dali e se migrou para o Vietnã, para alguns outros países. Mas é de fato, né? eu A acho que o China pico, se eu não me aprendeu é, com. Uhum. aprende. Eu acho que o pico ali foi no ano de 2014, 2015, que eles criaram até uma estrutura para os brasileiros, aí tinha escola brasileira para atender os filhos Sim, desses especialistas, né? Tinha né, Juliana? exato. Tinha uma. Sim. Ainda existe a escola, mas eles estão buscando fazer alguns outros tipos de atividade, assim, atividade online para tentar pegar brasileiros que estão em outras cidades na China ou até mesmo em outros países. Eles têm uma parceria até com uma universidade no Brasil, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que eles também oferecem algum tipo de curso de graduação. Mas, de fato, como muitos brasileiros foram embora, até para o negócio da escola impactou, né? Influenciou muito. Eles estão agora com menos crianças, né, brasileiras morando na cidade, então está mais difícil manter a escola, né? Tá, reduziu muito, né, a demanda. Manter a estrutura, né? É, Manter a estrutura, exato. com a entrada da pandemia, muitos brasileiros voltaram, né? A grande maioria voltou. E com É as, o com número, as o fronteiras número que eu. fechadas, não, Uhum. agora que vão começar a voltar. Exato. Eu li um número que foi postado no LinkedIn do presidente da Câmara de Comércio Europa e China. Na matéria, no artigo que ele replicou, isso foi o ano passado, em julho, não, foi até um pouco antes, acho que foi o maio do ano passado. Dizia que o número oficial de residentes, de estrangeiros residentes na China até 2019 era em torno de 1 milhão e 300 mil. E esse número, o esperado, esse número já estava em torno de 200 mil, e o esperado após as férias escolares, né, lembrando que aqui na China o período de férias escolares mais longo é em julho, enquanto no Brasil é em dezembro, janeiro. Então, muitos estrangeiros não se mudaram da China, mas muitos se mudaram e mais ainda eles esperavam que se mudariam nesse período aí, após as férias escolares, porque com isso a criança finaliza um ano letivo, fica mais fácil mudar de país e continuar o próximo ano letivo no outro país.
Então, a estimativa deles, a previsão era que segundo semestre de 2022, que foi o ano passado, a China teria menos de 150 mil estrangeiros. Então, em 3 anos, foi uma redução de 1.300.000 para 150 mil, mais de 80% dos estrangeiros foram embora da China ao longo desses 3 anos. E brasileiro eu conheço muitos, assim, aqui em Guangzhou faz sentido. Esse número, assim, na minha prática, pelo menos 80% das pessoas que eu conhecia foram embora. A maioria em 2020, mais 21 mais um pouco, 22 mais um pouco. E agora a gente vê o pessoal voltando, né? Muita gente voltando para fazer negócios. Para morar a gente vê um ou outro, mas eu acho que o retorno não vai ser tão rápido. Eu acho que talvez vai demorar um pouco mais de tempo, né? Eu não acredito que até o final desse ano o número de residentes estrangeiros na China volte ao que era 2019. Eu acho que vai levar um pouco mais. Turismo de negócio eu acho que é mais fácil retomar. Provavelmente esse ano já vai acontecer o número no patamar do ano 2019. Agora, residentes, eu acredito que vai demorar um pouco mais. Eu também, né? Acredito, mas quando houve a abertura dia 8 de janeiro, a correria foi muito grande, que até no consulado de São Paulo, eles tiveram uma pane nesse novo sistema de solicitação de visto, que eles suspenderam o agendamento online e você precisava ir pessoalmente, como no sistema anterior. E eram filas quilométricas de pessoas que até dormiam na fila para poder conseguir dar entrada na solicitação de visto, né? Agora eles conseguiram normalizar, conseguiram se reestruturar, mas acho que o pessoal ficou meio apavorado da China querer fechar de novo logo após a abertura e correu desesperadamente para emissão de visto. Provavelmente deve ter sido isso. Garantir, né? Ficamos tanto tempo, né, sem emissão de visto, Kátia. Ficamos 2020, 2021 e 2022, né? Eu tive uma possibilidade de aplicação em 2020, mas quando eu estava na terceira etapa, bloquearam. Então, entendo o sentimento das pessoas que correram para fazer o visto, porque existiu, né? Aconteceu realmente uma desistência no meio do caminho em 2020, então quem estava com esse medo foi com tudo. Olha que kitzinho legal. Boa isso. No Rio de Janeiro não houve essa pane, porque muitas empresas elas ou fecharam ou saíram do Rio de Janeiro para outros estados. Como em São Paulo é uma capital bem comercial, e o Sul também são estados bem comerciais, aí a procura em São Paulo foi mesmo fora do normal, né? De ter absurdo de pessoas dormindo na fila e cobrando por estar ali.